Alô você, meu querido estudante de História, tudo bem? Tudo tranquilo? Como você sabe, né? Sou o professor Natanael, seu professor de História. Nós vamos trabalhar a continuação de uma aula que nós já iniciamos alguns dias atrás. Nós falamos sobre totalitarismo, o nazifascismo, que trata-se, na verdade, do período entre guerras, daquilo que a gente chama de período entre guerras, que é a fase que vai a partir de 1919, com a assinatura dos tratados de paz que colocaram um ponto final na Primeira Guerra Mundial, até o início da Segunda, que ocorre em 1939. Esse período de aproximadamente 2 décadas, não é? Nós chamamos de período entre guerras. E dentro desse período nós vamos ter a ascensão do nazifascismo, que é o fascismo italiano e suas vertentes, algo que vai se espalhar ali por Portugal, Espanha, né? Outros países da Europa, e o nazismo alemão. Vamos ter também a crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais adiante em uma outra aula. Hoje, agora, especificamente, nós vamos falar sobre a ascensão do nazismo alemão. Então, preste atenção, vem comigo, eu bolei aqui um slide, algumas imagens, alguns verbetes interessantes, algumas informações curiosas, mas infelizmente trágicas, né? Sobre a ascensão do nazismo e, pasmem, há muita similitude, infelizmente, no momento atual que nós vivemos. E eu digo isso com pesar, não é? É muito triste constatar que meio que a história se repete. Não exatamente igual, nem poderia ser, não é? Mas com traços de semelhanças que nos deixam assim boquiabertos. Né? E repito, digo isso com muita tristeza. Mas vamos à aula, vamos ao que interessa nesse momento atual. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, exatamente para que vocês tenham acesso, compartilhando agora a tela, e agora vocês têm acesso ao material, e havendo o desejo de adquirir o material, é só me pedir no grupo que eu posto lá sem nenhum problema. Material de vocês, feito para vocês, e obviamente, se vocês quiserem, está à disposição. Vamos lá, vamos conversar sobre a ascensão do nazismo lá na Alemanha. Essa fotografia aqui, ela data do ano de 1920. Note você que é o pós-Primeira Guerra. É importante dizer que a Alemanha, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a exemplo do que aconteceu na Itália, a Itália estava numa condição até um pouquinho melhor, a Alemanha estava esfacelada. Ela foi responsabilizada pelo conflito, ela foi obrigada a perder suas colônias, a pagar indenizações de guerra aos países vencedores altíssimas, o desemprego acelerou, o custo de vida, a inflação se tornou galopante, e dentro desse contexto de caos, de fome mesmo, né, de desesperança, surge o Partido Nazista, que não se enganem com falácias. O Partido Nazista não era de esquerda. Tem muita gente falando aí que o nazismo era de esquerda. É a mesma coisa que você dizer que a Terra é plana. Né? Não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum, a não ser que o seu objetivo seja ludibriar e querer reescrever o passado ao seu bel prazer. Aí tudo bem, mas sendo uma análise séria, criteriosa, né, você não pode jamais afirmar que o nazismo era de esquerda. O nazismo era de extrema direita, tá certo? Não era apenas de direita, era de extrema direita, posições ainda mais radicais do que os direitistas. O que é que ocorre? É fundado esse partido em 1920, o líder era um ex-cabo, tá? Do exército alemão, que na verdade nem alemão era austríaco, né? O Adolf Hitler, que decide então partir para o campo político, indignado, né, com a derrota da Alemanha e com as imposições humilhantes colocadas para os alemães a partir da assinatura do Tratado de Versalhes, que, repito, pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Ele organiza um partido político que vai prometer, a exemplo do que os fascistas fizeram lá a partir
de 1921, 22 também, tomaram o poder lá na Itália, né, o Mussolini, prometendo essa grandeza, esse retornar da Alemanha ao seu papel de protagonista no mundo, acabar com o desemprego, acabar com a economia capenga, né, levantar de novo o militarismo, o expansionismo, a grandeza, o Império Alemão. Eles queriam fundar e fundaram o chamado Terceiro Reich, Terceiro Império Alemão. O primeiro teria sido com o Sacro Império Romano Germânico, lá na Idade Média. O segundo, a partir de 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, é a formação ali da unificação alemã, melhor dizendo, datada exatamente de 1871. E o Terceiro Reich seria o Terceiro Império, exatamente, a formação dessa Alemanha nazista, né, com pretensões expansionistas de dominar a Europa, depois de dominar o mundo, as teorias de superioridade racial, da raça ariana, essas coisas todas que foram boladas a partir do livro do Hitler, lançado ali por volta de 1923, 24, Mein Kampf, Minha Luta, que eu falo já já para você sobre ele. Bom, essas fotografias elas datam exatamente de 1923, não é? A capital tinha saído de Berlim e estava localizado em Weimar, por isso chamamos essa fase de República de Weimar, quando se perpetra uma tentativa de golpe de Estado por parte do Hitler e seu recém-fundado, né, jovem partido nazista. Eles tentaram, o golpe da cervejaria, como ficou conhecido, eles tentaram manipular ali uma situação para tomar de assalto o governo através de um golpe de Estado, não conseguiram a adesão da população, dos trabalhadores, né, da massa, que seria essencial para a perpetração e o sucesso, o objetivo desse golpe. O resultado é que o Hitler acabou sendo preso, tá aqui, ó, o Putsch de 1923, ele acabou sendo preso e é na prisão, deveria durar muitos anos, mas durou pouquíssimo tempo, passou poucos meses preso, depois foi liberto, foi anistiado, e é na prisão que ele escreve o seu livro que virou a Bíblia nazista, né, o Mein Kampf, traduzindo Minha Luta, onde ele explicita ali de forma bem categórica todo o seu antissemitismo, lembrando que é antissemitismo, o ódio aos judeus, onde ele explicita de forma muito veemente a superioridade da raça ariana, que os alemães têm o direito de dominar o mundo, ocupar o que eles chamavam de espaço vital, e também todos os seus preconceitos com relação não apenas aos judeus, mas a outras minorias, ciganos, negros, pessoas com algum tipo de deficiência, enfim, eram todos taxados de inferiores, não é? Indesejáveis, e se pregava inclusive a eliminação dessas pessoas com vistas à obtenção de uma pretensa e suposta raça superior. Toda essa gama de preceitos aí nazistas está contida nesse livro que o Hitler publica aí nessa época, né? Bom, aí ele cria a SA, as seções de assaltos, que eram uma milícia, que ele depois vai institucionalizar essa milícia, cara. E essa milícia, olha, se você... Eu dizia das similitudes, né, com relação ao tempo atual. Essas pessoas eram recrutadas para causar todo tipo de distúrbio, todo tipo de lançamento, assim, de campanhas de ódio, tá? De caos, ok? Para inferiorizar os inimigos políticos, ridicularizá-los, causar o caos e a baderna na sociedade e assim você criar as condições para que a ascensão nazista pudesse acontecer sem trauma algum. Uma vez que a situação da sociedade está calamitosa, uma vez que o desemprego é grande, uma vez que supostamente a violência impera, uma vez que o caos está estabelecido, uma vez que a pobreza assola, a fome, então vem o Salvador,
né? E esse Salvador lidera o povo rumo a dias melhores. Ele se apresenta como a solução de todos os problemas, ele é injustiçado pelo sistema, não é? Ele se coloca ali na condição de único capaz de liderar a nação para sair daquela situação difícil que muitas vezes ele próprio ajudou e contribuiu para aquele estado de coisas, né? E a sua aceitação se torna mais efetiva em função de tudo isso. Era basicamente o plano que ele lança e lança com sucesso, na medida em que ele conseguiu realmente ascender ao poder. Vamos lá. Olha só. Vamos aqui a alguns colaboradores de primeira hora e até o último momento colaboradores de Hitler. Esse é o primeiro, Himmler. Himmler organizou a SS, foi outra a polícia política, né, do regime nazista, um importante colaborador de Hitler, um braço direito dele no que diz respeito à formação de milícias de repressão contra os inimigos do regime, contra os opositores, contra as minorias. Esse era o não colaborador, mas era uma pessoa importante, o presidente Hindenburg. Ele vence as eleições de 1930, derrotando Hitler, que era candidato naquela ocasião, e se tornou o presidente naquele momento. Seu mandato vai até 1934, se não me engano, quando ele vai falecer, mas antes ele já convida ele, Hindenburg, quem é o responsável pela introdução de Hitler no poder. Na medida em que ele convida, ele, Hindenburg, presidente, convida o Hitler para se tornar o chanceler, primeiro-ministro alemão. Porque nas eleições para o parlamento alemão, os nazistas tinham toda essa proposta de grandeza da Alemanha, etc., conseguem boa parte, a maior parte das cadeiras no Reichstag, no parlamento alemão, tornando o seu líder, então, uma figura mais do que carimbada para ocupar a vaga de primeiro-ministro. É isso que Paul Hindenburg faz, né, a inserção de Hitler ao poder na condição de chanceler alemão. Bom, fotografias aqui da grande depressão econômica que afetou a Alemanha depois de 1929, nos anos 30. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham organizado um plano de recuperação econômica da Alemanha, obviamente também ganhando muito dinheiro, né, na reconstrução da Alemanha, etc. e tal. Estados Unidos não dá murro em ponta de faca, vocês sabem. E a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, né, a economia norte-americana entra numa crise gigantesca, né, jamais observada antes. O que implica dizer que os investimentos externos, nesse caso em específico para a Alemanha, diminuíram, secaram, quando não terminaram. E isso colocou a economia alemã ali de novo numa berlinda, numa situação delicadíssima, o que acabou por fortalecer ainda mais o Partido Nazista, que tinha essas propostas de engrandecimento da Alemanha. Sabe-se lá a que custo, né? A gente sabe, na verdade, a que custo a Alemanha foi reerguida, mas eles tinham essa proposta e alcançavam um público interessado nessas propostas exatamente pela situação de caos e pela situação financeira, pela inflação, pelo desemprego, pela situação caótica que passava a economia no começo dos anos 30, lá na Alemanha, afetada pela crise da Bolsa de Valores de Nova York, que quebrou, repito, no ano de 1929. Nessa fotografia, vemos, a partir de 32, né, a ascensão de Hitler na condição de primeiro-ministro, chanceler, chefe de governo, enquanto Hindenburg era apenas chefe de Estado, na condição de uma república presidencialista. O presidente está no poder, mas na verdade não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, e ele é convidado, Hitler, para ser primeiro-ministro pelas eleições parlamentares que deram, naquele ano, a maior parte do Reichstag, das cadeiras no parlamento alemão, aos parlamentares do partido nazista. Aí o Hindenburg morre depois, né? Mas antes teve o famoso incêndio do parlamento, né? Em 33. Veja só que coisa curiosa.
Os próprios nazistas, veja que coisa interessante, mandaram colocar fogo no Reichstag, no parlamento alemão, para culpar os comunistas, dando a entender que isso era obra dos comunistas para desestabilizar o país, para se vingar, porque os nazistas ganharam as eleições do parlamento e Hitler era o primeiro-ministro. Então, armaram esse plano, esse atentado ao parlamento, esse incêndio criminoso, de modo a passar a culpa para os comunistas, e aí você cria a brecha para culpá-los, para persegui-los, para exterminá-los e para tornar o Partido Comunista ilegal, para colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Dito e feito, não é? Sem prova alguma, os comunistas são acusados do incêndio criminoso, são presos, muitos foram expulsos do país, outros tantos exterminados, e o partido colocado na clandestinidade. Está se armando, então, todo o esquema, né, todas as condições propícias para a instauração de um regime extremamente fechado, extremamente ditatorial, extremamente empenhado em perseguir e extirpar os opositores. Né? Semelhanças à parte, vamos seguir adiante. Hitler acusa os judeus e os comunistas de serem os responsáveis por todos os males que afetavam a Alemanha, de desemprego a epidemias, de inflação aos problemas externos com relação à diplomacia com outras nações. Tudo era jogado, né, nas costas dos judeus. A culpa é deles. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns judeus, muitos deles, né, eram comerciantes, donos de empreendimentos, etc. Um alemão endividado, né, querendo vender uma propriedade que valeria 4 milhões de marcos alemães, a moeda da Alemanha na época. 4 milhões de marcos, mas você endividado e apertado, você decide vender por 1 milhão apenas. Aí os judeus, comerciantes, né, negociantes, eles vão lá e compram essa propriedade que valia 4, estava comprando por 1, porque o vendedor estava apertado, o alemão ali estava passando dificuldade, precisava vender. Então Hitler usa isso para dizer, ó, tá vendo? Os judeus, eles se aproveitam da nossa situação precária, do nosso desespero, da nossa dificuldade financeira, para nos extorquir, para adquirir os nossos bens de nós, alemães, a preço vil, né? Praticamente de graça, aproveitando-se da nossa fragilidade atual. Então, eles são os pilantras. Eles querem ganhar em cima da gente. Eles querem enriquecer ainda mais às nossas custas. E começa essa propaganda. E aí, meu filho, é o seguinte, a mentira rebatida, né? Repetida e insistentemente vinculada, ela cola. Ela ganha ares de verdade. Pelo menos entre alguns. Né? Se não entre todos, pelo menos em uma parcela. Vai ter uma parcela significativa ali que vai acreditar. Tá? E vai se formando um ódio, uma aversão, tá? Uma ojeriza aos judeus que vai realmente contribuir decisivamente para o plano que Hitler chamou de solução final. Né? Extirpar completamente os judeus do mundo, se possível, né? Da Alemanha, da Europa, se possível do planeta. Não conseguiram, não, mas fizeram um estrago danado. Calcula-se o número de mortos nos campos de concentração que os alemães fizeram para confinar os judeus e matá-los, calcula-se um número em torno de 6 milhões. Né? Há quem negue isso. Há quem diga que o Holocausto não aconteceu. Há quem diga que as mortes foram infladas, né? Mas são números oficiais dos órgãos humanitários, Cruz Vermelha, da ONU, né? De outras entidades. Então, a gente não vai questionar até que ponto essas organizações supranacionais teriam interesse de mentir. Para quê? Né? E aqueles que querem ver esse número reduzido, essa contagem que seja tida como menor,
Com qual interesse? Pensem aí. Olha só, gente. Em 1934, o Hindenburg morre e o Hitler se candidata ali a presidente para acumular as duas funções. Agora ele é presidente e é também o primeiro-ministro, o chanceler. E aí ele organizava paradas militares, ele organizava desfiles cívicos, né, onde ele aparecia sempre com a sua saudação típica aí, e todos tinham que fazer essa saudação com o braço direito estendido, os símbolos do nazismo, né, a suástica, como a gente já conhece. São famosas as paradas militares e os desfiles cívicos que eles organizavam. Aqui começam as perseguições aos judeus. Uma loja de judeus sendo fechada, bloqueada, já a mando do governo. Qual era a acusação? Aquela lá que eu falei para vocês. Se aproveitar do caos para quebrar os alemães, para usurpar os bens dos alemães. Né? Qualquer comerciante, pessoal, qualquer comerciante, né? Se você tem ali um produto que está sendo vendido, não é fruto de roubo, e está sendo vendido por um valor muito abaixo do preço do mercado, qual é o comerciante que não vai comprar? Hã? Todos. Mas esse ódio aos judeus, que já existe já desde a Idade Média, a gente pode falar depois um pouco sobre isso, é um ódio que persiste na Europa há muito tempo. Os alemães, os nazistas não inventaram isso, não, mas eles acrescentaram elementos aí a mais, né? Toda a culpabilidade ali pelos males alemães ao povo judeu, atribuído a eles. E aí você tem as justificativas que serão aceitas pela maioria do povo alemão para perseguir os judeus. O que trazemos mais aqui, ó? A Noite dos Cristais. Olha só, em novembro, né? 9 de novembro de 1938. A ira dos nazistas aí, de forma extraoficial, né? Milícias saem de madrugada destruindo sinagogas, são templos judaicos, destruindo lojas cujos donos eram sabidamente judeus, apedrejando lojas cujos donos eram judeus, destruindo patrimônio dos judeus. Né? Foi a porta de entrada aí para dizer agora, olha, vocês agora estão ferrados, agora vocês serão usados aí como boi de piranha. E foi isso que aconteceu. A partir dessa data, os judeus começam a ser transferidos, quase 150 mil judeus que viviam na Alemanha naquele momento, eles começam a ser transferidos para campos de concentração. Guetos, inicialmente, bairros isolados, afastados, sem nenhuma infraestrutura, e depois para campos de trabalhos forçados, onde muitos morrerão de exaustão, de fome e também nas câmaras de gás. Nesse momento, Hitler já está partindo para uma agressiva ocupação da Europa ocidental depois da parte oriental da Europa. Já tinha invadido a Áustria, estava em processo de invasão à Tchecoslováquia, certo? E em 39, no ano seguinte, ele parte para invadir a Polônia. Aí foi a gota d'água para poder a Segunda Guerra Mundial acontecer. E o interessante é que toda vez que ele invadia uma região, sob a alegação de que era direito dos alemães ocuparem aquele território, o tal espaço vital, que ali tinha povo ariano, então pertencia à Alemanha por direito, esse é um argumento estapafúrdio, né? Essa alegação, toda vez que ele era repreendido pela Liga das Nações, que era o equivalente à ONU na época, ele colocava panos quentes, não, foi só isso aqui, mas não vou invadir mais, e fazia acordos lá, e promessas, que não ia passar disso, que ia ficar quieto. Depois ele voltava, todo mundo acreditava nele naquele momento. Eu vou dizer a você por quê. Entendia-se, a Liga das Nações, capitaneada ali pela França, pela Inglaterra, eles entendiam que uma Alemanha nazista, forte como eles eram, eles alemães, anticomunistas, assim, de forma explícita, e isso mostra que eram de extrema direita, não é? Tem como ser partido de esquerda e odiar os comunistas. Absolutamente incompatível. Então, como os alemães nazistas eram anti-esquerdistas, anticomunistas, ferrenhos, assim, ao extremo, os
capitalistas, né, a França e a Inglaterra, entendiam o seguinte: não, vamos deixar os alemães aí numa boa, não vamos interferir nesse crescimento deles, nessa expansão aí, porque pelo menos eles vão funcionar como um freio à expansão soviética. Nosso inimigo, pensavam os capitalistas, não é os alemães nazistas. Nosso inimigo é a União Soviética. São os vermelhos, são os comunistas. E eles não vão se expandir Europa adentro, porque com a Alemanha forte, eles não vão passar dali de onde eles estão. Então vamos deixar os alemães aí à vontade, que eles vão funcionar como um muro de contenção, né, para impedir o avanço dos soviéticos, dos comunistas. Pensavam os direitistas liberais da França, os capitalistas da Inglaterra, e se ferraram, porque os inimigos não eram os soviéticos, os inimigos eram os nazistas. Isso a história mostrou. Né? Bom, vamos seguindo adiante aqui com o que eu preparei. Algumas fotografias que mostram os judeus sendo detidos e enviados. Quando eles invadem a Polônia, eles vão criar o gueto de Varsóvia, né, capital da Polônia, aliás, desculpe. E o gueto de Varsóvia foi talvez o maior dos guetos para onde os judeus eram enviados, depois distribuídos para campos de concentração, em Dachau, em Treblinka e, claro, em Auschwitz, que talvez tenha sido o maior e mais famoso, de certeza, dos campos de concentração nazistas espalhados por boa parte da Europa. Tá aqui, ó. Os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi para serem identificados na rua por qualquer alemão e passavam por situações vexatórias, assim, absolutamente humilhantes. Em algumas situações tinham que andar assim, de quatro, rastejando. Né? Os alemães colocavam eles nas ruas. Se eles tinham aquelas barbas grandes, típicas dos chamados judeus Hassidim, são aqueles mais ortodoxos, os alemães cortavam de faca, assim, eram coisas muito humilhantes pelas quais esse povo passou nos anos 30 e começo dos anos 40 do século passado. Muito triste, história muito lamentável, né? Aqui as grandes fotografias das grandes paradas militares, comícios, desfiles cívicos em diferentes cidades da Alemanha. Nuremberg, Berlim, né? Em Dortmund e outras cidades. Manifestações de apoio nas ruas. E aqui um folder bem interessante que mostra o Führer, né? Líder em alemão, sendo guiado pela águia, empunhando a bandeira dos nazistas e guiando o povo que se encontra, né, atrás dele, rumo à glória, rumo à vitória, rumo a tempos gloriosos. Bem típico da propaganda nazista, né? Esse foi um dos grandes colaboradores de Hitler, o Goering, né, que comandou a Luftwaffe. O que era a Luftwaffe? A Luftwaffe era a Força Aérea Alemã, que foi testada com sucesso na Guerra Civil Espanhola de 1936, 1937, lá quando Francisco Franco, ditador espanhol, conseguiu, também de inspiração fascista, né, conseguiu ascender ao governo local e foi ajudado aí, entre aspas, pelos alemães, e o Goering era esse braço direito do Hitler, né, que inclusive o considerava uma espécie de sucessor natural. Outro grande colaborador, né, foi o Eichmann, né? O Eichmann acabou falecendo lá em Israel. Depois teve a criação do Estado de Israel, e em Jerusalém eles organizaram o famoso Tribunal de Nuremberg. E o Tribunal de Nuremberg ele foi o responsável pelo julgamento de nazistas, por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade, pelo que eles fizeram contra os judeus. O Eichmann foi um dos julgados, acabou falecendo lá na prisão e foi um dos grandes responsáveis pelas transferências dos judeus para os campos de concentração e morte certa, garantida, cruel,
na casa aí dos milhões, como eu já mencionei aqui hoje para vocês. Mais fotografias de judeus sendo transferidos para os campos de concentração, eles perdiam seus bens, eles perdiam sua identidade, eles eram chamados por, depois identificados por números, não é? E era uma condição, inclusive, de desumanizá-los, tá? Tática que alguns ainda lançam mão até hoje na política, colocando assim apelidos bem pejorativos nos adversários políticos como uma forma de você também meio que desqualificá-los. Nazistas fizeram escola, né? Podemos assim dizer. Fotografia também das mais tristes, mostrando crianças nos campos de concentração aqui em Auschwitz, na Polônia. Corpos e mais corpos sendo enterrados em valas comuns. Depois eles passam, não tinha mais nem onde enterrar tantos corpos, milhares, chegar a milhões de corpos. Eles passaram então a cremar, né, em fornos crematórios. E eu trago aqui fotografia disso também. Felizmente, é uma das maiores crueldades feitas em toda a história da humanidade, né? Algo que a gente tem que estar relembrando para que nunca mais se repita. Felizmente, né? Tá aqui os fornos crematórios, parece forno de padaria, né? Forno de pizzaria, mas na verdade era utilizado para reduzir a cinzas os milhares e, por que não dizer, chegou a milhões, né? De corpos de prisioneiros detidos nesses campos de concentração. E aqui uma frase do Edmund Burke, onde ele diz: tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. É por isso, pessoal, que eu cobro e eu acho inaceitável, né, que jogadores de futebol, artistas, pessoas influentes, pessoas que têm muitos seguidores, pessoas que têm poder de persuasão, porque conta com legiões e legiões de fãs, que essas pessoas se posicionem, né? Frente a um momento delicado que a gente vive, pandemia, né? É pouco apreço à vida, é pouca valorização à vida, é dor das famílias dilaceradas, né, pela morte de queridos parentes que se foram em função dessa doença. E muita gente fica em cima do muro. Não, não é comigo, não tenho nada a ver, não me envolvo, não gosto. Quando, na verdade, poderiam e deveriam se posicionar para ajudar na solução dos problemas. Por isso que o Burke fala: tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem se calem, nada façam. E foi assim, por exemplo, que os alemães conseguiram exterminar milhões de judeus. E o povo aceitou. E o povo alemão nada fez. E o povo alemão que sabia se calou. Cruzou os braços, fechou os olhos, fechou a boca, tapou os ouvidos, fez de conta que não é comigo e tudo aconteceu. Como sabemos que aconteceu. E, infelizmente, às vezes, a história se repete. E a gente tem que estar alerta. Valeu, galera. Foi muito bom aqui essa aula junto com vocês. Muito legal. Espero que você tenha curtido aí. Deixa eu tirar aqui a divisão da tela, o compartilhamento, e encerrar esse momento, pedindo que você leia os conteúdos, né, se aprofunde no assunto, que é muito legal. Valeu, gente. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu parar aqui. E valeu. Tamo junto.